paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus com você. E dessa vez eu quero meditar no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 5, que diz assim: Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se você fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre de minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Nós sabemos um pouco da história de Josué. Ele foi o substituto de Moisés e essas palavras Deus deu a ele quando ele estava assumindo, a responsabilidade, a liderança do povo para que pudesse conquistar a terra prometida. Eles peregrinaram durante 40 anos no deserto, Moisés morreu e a partir de agora estaria a cargo de Josué. Dirigir, guiar o povo nessa conquista, na conquista da terra prometida, que ele havia ouvido falar e o povo sonhava, idealizava há tantos anos. E finalmente tinha chegado esse momento e agora Josué ia liderar esse povo. E Josué sabia da responsabilidade que ele carregava. Afinal, ele substituiria o grande líder, o libertador, o legislador Moisés, aquele o qual Deus confiou as tábuas dos 10 mandamentos, aquele que Deus usou para ir até Faraó e tirar o povo do Egito. E quantos milagres ele viu, o Senhor operando através de Moisés. A gente sabe que Josué andava próximo, acompanhava Moisés de perto. Então, com certeza, ele viu todos os milagres que o Senhor operou através da vida de Moisés, o mar se abrindo, tantos milagres ao longo desses 40 anos no deserto. Josué via também a intimidade que Moisés tinha com Deus. A Bíblia fala que ele ficava à porta da tenda, aonde Moisés conversava com Deus face a face. Então, ele sabia da presença que havia dentro daquela tenda. Ele entendia o relacionamento que Deus tinha com Moisés. Então ele entendia a responsabilidade que ele tinha em substituir esse grande líder. E quando Deus aparece para ele, Deus fala com ele que assim como Deus foi com Moisés, seria com ele. E isso já basta, Isso já é suficiente, porque ele sabia o quanto Deus estava perto de Moisés, o quanto Deus foi fiel a Moisés durante toda essa trajetória. E Deus falou: olha, Moisés morreu, mas eu sou o mesmo, eu estou aqui, eu sou Deus de geração em geração, e assim como eu operei na vida de Moisés, o poder que eu derramei sobre a vida dele, a autoridade, a liderança que eu derramei sobre a vida dele, eu sou o mesmo, o poder continua o mesmo, e eu estou aqui para liberar tudo isso sobre a sua vida também. É como se Deus dissesse: eu vou fazer a minha parte, assim como eu estive com Moisés, como o compromisso que eu tive com ele, a forma que eu o abençoei, eu estou aqui e eu vou te abençoar também. A minha parte eu vou fazer, como se Deus estivesse dizendo assim: a minha parte eu vou fazer, como eu estive com Moisés, eu estarei com você, mas você precisa fazer a sua parte. E aí Deus começa a falar: seja forte, seja corajoso, não se desvie, medite na lei do Senhor. E a gente entende que essa palavra também serve para a gente hoje, serve para a nossa vida, serve para o nível de relacionamento que a gente tem, que a gente quer experimentar com Deus, O Senhor é o mesmo sempre, Ele não muda, E Ele está disposto a nos abençoar, a caminhar conosco, a caminhar, Nós falamos sobre como andar com Deus,
sobre caminhar com o Senhor, e a gente sabe que quando nós nos achegamos a Ele, Ele se achega a nós. Ele é o mesmo Deus, a parte dele Ele sempre faz, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é perfeito, mas a nossa parte a gente também precisa fazer, e foi isso que Deus falou com Josué: eu sou o mesmo, eu vou fazer a minha parte e você precisa fazer a sua. E Deus deu algumas instruções, algumas advertências a Josué, e falou: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso foi até um pouco repetitivo, né? Deus foi bem enfático nisso. Nesses poucos versículos que nós lemos, o Senhor falou 3 vezes essa expressão, Deus deu 3 vezes essa mesma recomendação: seja forte e corajoso. E nós precisamos ser fortes e corajosos. A gente vê ao longo da Bíblia como Deus se agrada e como Deus corresponde, manifesta-se na vida daqueles que têm coragem, né? Quando Davi teve a coragem de enfrentar Golias, o Senhor correspondeu, o Senhor abençoou. A gente vê quando Deus escolheu Gideão, e Gideão não se sentia corajoso, não se sentia forte, o Senhor falou: não, você é varão corajoso. E aí quando Deus foi selecionar os soldados que iriam lutar com o Gideão, de cara o Senhor falou: olha, quem for medroso pode ir embora, né? Os medrosos não têm vez. Então a gente vê que Deus, Ele corresponde, né, a quem é corajoso, a quem é forte, a quem é ousado, e a gente precisa pedir essa ousadia no Senhor, a gente precisa ser corajoso. E foi essa uma das advertências que Deus deu para Josué, porque Deus sabe que só com coragem a gente conquista, né? Só com coragem ele conquistaria a terra prometida. Era necessário ele ter coragem para conquistar a promessa que Deus tinha. E Deus falou: não se desvie da lei do Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não se desvie nem um pouquinho, né? Não busque atalhos, não entre por caminhos que não é ali a lei do Senhor. Então o Senhor falou: não se desvie da lei do Senhor. Isso cabia a Josué permanecer na lei do Senhor. E o Senhor falou com ele também: estude esse livro, medite nesse livro dia e noite. E a gente precisa fazer isso, meditar na lei do Senhor, ter a lei do Senhor guardada no nosso coração. E falou: viva de acordo com tudo que esse livro diz. Então medite na lei do Senhor, mas viva, né? Não apenas conheça, mas cumpra o que a palavra de Deus diz. E Deus ainda falou com ele: não fique desanimado, não tenha medo. E quando Deus fala não fique desanimado, eu percebo que fique, né? Ficar traz uma ideia de permanência, né? Porque às vezes a gente passa por desânimos, né? Quando as lutas, as batalhas são muito grandes, né? E as batalhas que estavam por vir, né? Para Josué seriam batalhas muito grandes. E nesse processo todo existem momentos que a gente se sente desanimado. Na nossa vida também é assim. Mas o que Deus falou para ele é: não fique desanimado. Não fique nesse lugar de desânimo, de acomodação, de tristeza, de aflição. Mesmo que você passe por um momento de desânimo, dê a volta por cima. Não fique aí, né? Não fique desanimado, não fique estagnado. Não pare, avança, progrida. E foram essas as advertências que Deus deu a Josué, né? Deus falou, e Deus termina falando: estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Ou seja, eu estou aqui, eu sou o mesmo, eu estive com Moisés, estarei com você, eu tenho todo o poder, mas eu preciso que você faça a sua parte. E o mesmo Deus comunica isso ao nosso coração hoje. Ele é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele tem todo o poder e Ele sempre cumpre a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte para a gente conquistar as promessas que Ele tem sobre a nossa vida. E a gente vê que Josué obedeceu isso, né? Se a gente lê o livro de Josué, se a gente lê a história de Josué, a gente vê as batalhas que ele travou, as conquistas que ele teve, né? As muralhas de Jericó que caíram, e a gente vê que ao longo de toda a vida dele, ele obedeceu, ele guardou essa palavra, ele guardou essas instruções que Deus deu a ele nesse dia que ele foi levantado como líder do povo. E a gente vê que ele guardou essa palavra, e a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. A gente precisa guardar as orientações que Deus nos traz, as direções que Deus nos traz. E se a gente for lá no finalzinho do livro de Josué, no capítulo 23,
23 e 24 é meio que uma despedida dele, né? Ele sabia que já estava perto a sua morte e ele se despede do povo e traz conselhos e traz advertências, direções para o povo. E eu não vou conseguir ler todos esses 2 capítulos aqui, depois você leia com calma, mas eu quero ressaltar no capítulo 23, o versículo 5 ao 10, que diz assim: o Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Vocês tomarão posse dessas terras, dessas nações, como o Senhor nosso Deus prometeu. Por isso se esforcem para obedecer fielmente a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Não despreze nenhuma parte dessa lei. Então a gente vê que aqui Josué estava dando para o povo as mesmas instruções que ele havia recebido muitos anos antes do Senhor. Isso mostra o quanto ele guardou no seu coração as instruções que Deus tinha dado, a palavra que Deus tinha dado, o quanto ele tinha zelado, o quanto ele zelou, né, por essa palavra, o quanto ele guardou isso no seu coração. E é nesses capítulos também que depois ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, que é também uma passagem tão conhecida. Então, durante toda a sua vida, ele obedeceu essa palavra, ele incentivou o povo a andar nessa palavra até a sua morte, né, próximo da sua morte, ele advertiu o povo: não se desvie da palavra, conheça a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. E até o final da sua vida ele estava instruindo, advertindo o povo da mesma forma que o Senhor o instruiu, o advertiu lá no início do seu chamado. Então a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração, a gente precisa obedecer com zelo as instruções que o Senhor nos dá para a gente conseguir cumprir a nossa carreira, cumprir a nossa missão, assim como Josué cumpriu. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração, renovando as suas forças e trazendo cada dia mais ânimo, mais motivação, mais alegria para a sua vida, em nome de Jesus.